Fala galera, tudo beleza, gente? Nós vamos aqui para o tópico 3 de nossa aula de eletroquímica e eu vou te ensinar aqui como funciona uma pilha. Galerinha, existem diversos tipos de pilhas. Então, uma aula de pilhas não é como se fosse uma única pilha e pronto. Mas galera, se a sua questão é sobre uma pilha ácida, uma pilha alcalina, se é sobre a bateria de carro, se é sobre qualquer outro sistema eletroquímico, os princípios são os mesmos. A pilha que eu vou te mostrar aqui agora, eu vou te mostrar não é porque é a pilha mais importante, é porque é a pilha que serve como base para você entender outras pilhas. Tá bom, galerinha? No final desse conceito aqui, eu vou comentar contigo sobre uma questão que eu vou usar para te ensinar uma chave importantíssima para questões de eletroquímica no Enem. Eu falei para você sobre isso, né? Que eletroquímica no Enem tinha uma diferençazinha comparada a outros vestibulares. E essa questão eu vou usar como base para você ver e contrastar de forma muito nítida como é de forma geral pilha e como é reações eletroquímicas dentro do contexto de Enem. Beleza, galerinha? Então, basicamente, a pilha que nós conhecemos, gente, você sabe, o objetivo ali é produzir corrente elétrica. Nós dizemos que uma pilha consiste em uma reação que é utilizada para produzir corrente elétrica, para produzir energia elétrica. Beleza? E aí, se você associar essas pilhas em série, né, pode formar uma bateria, mas isso é um papo para um outro momento. Mas o ponto é que você tem ali dentro de cada pilha, gente, por mais que você olhe e não pareça que isso está acontecendo, ali tem uma reação química que ocorre com produção de corrente elétrica. Galerinha, basicamente corrente elétrica consiste em movimento de cargas de forma ordenada. Se uma reação de oxirredução nada mais é do que uma reação em que ocorre transferência de elétrons, bom, eu já tenho aqui o fluxo de elétrons, né? O que eu faço numa pilha é basicamente organizar um sistema para que esse fluxo de elétrons ele seja de uma forma ideal para a produção de corrente elétrica. E para isso, galerinha, eu vou botar aqui como exemplo o esqueleto da chamada pilha de Daniel, ou pilha de Daniel. Tá bom? O que eu tenho aqui? Eu tenho dois sistemas inicialmente isolados e depois eu vou conectar esses sistemas. Tá certo? No nosso sistema à esquerda, eu tenho uma placa metálica, que é uma placa metálica de zinco, tá bom? Aqui é uma placa metálica de zinco. Nós vamos dizer que aqui é o zinco metálico, tá certo? Zinco metálico. Então, não é o zinco na forma de íon, não é o zinco no óxido, não é o zinco, gente, é o zinco metálico. Só Zn ou zinco metálico. Beleza? E essa barra de zinco metálico está mergulhada em uma solução aquosa, ou seja, uma solução cujo solvente é água, uma solução aquosa contendo sulfato de zinco. E aqui eu coloquei já esses íons dissociados, mas é possível que você encontre uma questão como essa, colocando aqui, ó, gente, em vez de íons dissociados, bote assim, ó, ZnSO4aqui. E aí você que precisaria fazer a dissociação. Mas basicamente é uma solução aquosa de sulfato de zinco. Beleza, gente? Então é isso aí. O que eu posso ter aqui dessa reação, galera? Melhor desse sistema. Quais possíveis reações eu tenho? Galera, você não vai adivinhar isso. Você vai pegar os dados, tá? Então considere que você tem como dado a equação do Zn mais 2 recebendo 2 elétrons e formando Zn. Como eu falei na aula passada, aqui é uma redução, tá? NOx diminui, elétron reagente, equação de redução. Tá? Então aqui ele fala que o zinco ele poderia, por exemplo, ganhar elétron e formar o zinco na forma metálica. Ou eu poderia também pensar, quem sabe, inverter a equação e pensar na reação contrária, em que o zinco oxida, liberando 2 elétrons e formando o íon Zn mais 2. Mas, galerinha, esse sistema por si só, ele não é suficiente para uma reação de oxirredução. Sabe por quê? Porque nós já comentamos que para uma espécie reduzir e oxidar, eu preciso de uma outra reduzindo ou oxidando. Então, se eu decido que eu vou pensar aqui
com o Zn mais 2 reduzindo, ou quem sabe a reação inversa, com o Zn oxidando, o zinco da barra metálica oxidando, eu preciso pensar qual é a espécie para fazer a parte contrária, tá, gente? Eu preciso da parte contrária. Mas repara que nesse sistema, olhando para essa equação, ela me dá uma possibilidade e eu penso que pode haver também uma segunda. O que ela me dá? O zinco mais 2, que é esse aqui, pode receber elétron e formar o zinco metálico. Ou segunda possibilidade, inverter a equação para montar aqui a oxidação, né? Em que o zinco metálico, ou seja, esse zinco aqui da barra, ele iria liberar o elétron e formar o íon Zn mais 2. O ponto é que para acontecer aqui um processo, tem que ter uma outra substância química para dar esse outro processo. Repara que o sulfato, tá, o SO4-2, ele não aparece nos dados, e isso quer dizer para a gente que ele não vai influenciar no processo. Tá bom? Ele não tem a ver com a reação, ele não colocaria aqui uma substância que vai reagir sem te dar o potencial, que não dá para você adivinhar como é que ela vai reagir. Tá certo? Então, SO4-2, nem se preocupe. Nessa outra semicélula, eu tenho basicamente uma outra barra metálica, só que é um metal avermelhado, tá, gente? Esse metal avermelhado, vamos entender que seja o cobre. O cobre metálico, ou cobre metálico ou Cu mesmo, tá bom? Pode escrever das duas formas. E mergulhando, melhor, e esse cobre metálico está mergulhado, pronto, em uma solução de sulfato de cobre. Aqui eu também já coloquei os íons dissociados, cobre mais 2 e sulfato, mas eu também poderia dar eles juntos, para você pensar na dissociação. Ou seja, você poderia ser cobrado aqui, fazer a dissociação do CuSO4 aqui. Então repara, é basicamente um metal mergulhado numa solução do seu próprio íon. Aqui um metal mergulhado em uma solução de seu próprio íon. O que é que pode acontecer aqui do lado de cá, professor? O que pode acontecer na semicélula do cobre? Bom, eu posso ter aqui, segundo a equação, nesse dado, tá? Supondo a questão que te deu isso aqui, que o cobre mais 2, ele poderia receber elétrons e reduzir e virar cobre metálico. É a primeira possibilidade. A segunda é o processo inverso, ou seja, inverter a equação, cobre vira reagente, produzindo íon cobre mais 2 elétrons, ou seja, a oxidação do cobre metálico, em que o cobre metálico iria perder elétron e formar o íon cobre. Beleza? Essa é a minha segunda opção no sistema de cá. Galerinha, basicamente o que eu estou falando é que em cada lado tem a possibilidade de oxidar e reduzir. Em cada lado tem a possibilidade de oxidar e reduzir. Por quê? Porque eu tenho os dois elementos, as duas peças em cada lado. Aqui eu tenho tanto o zinco neutro, o zinco metálico, que é quem oxidaria, quanto o íon zinco, que é aquele que reduz, segundo a equação direta. Do lado de cá eu também tenho o íon cobre, que é quem pode reduzir, como eu também tenho o cobre metálico, que é quem pode oxidar, segundo a equação inversa, né? Invertendo isso aqui. Galerinha, o detalhe é que isso aqui não vai acontecer em todos os casos. Eu quero que você entenda que aqui pode reduzir ou oxidar em cada um dos lados, porque eu tenho todas as peças desse quebra-cabeça. Só que você treina com isso aqui, gente. Isso é importante para você pegar a base, mas normalmente o Enem ele tira algumas peças. Nem sempre no Enem você tem todo mundo aí à disposição. E você vai ver que é justamente aqui que é a diferença do Enem comparado a outros vestibulares. Mas segura aí um pouquinho, tá bom? Então, galerinha, como é que eu escolho o que acontece? Basicamente eu tenho duas possibilidades. Ou aqui oxida e aqui reduziria, ou aqui reduziria e aqui oxidaria. Você concorda? Para ter oxidação precisa de redução. Se eu decidir que nesse lado das duas possíveis reações eu tenho aqui, por exemplo, uma redução, aqui teria que oxidar. Ou se aqui reduzir, oxidaria do lado de lá. Mas assim, prof, como é que eu escolho? Em qual lado ocorre a redução? Em qual lado ocorre a oxidação? Qual critério eu uso para escolher qual lado realiza qual procedimento, qual processo aí? Bem, você utiliza, gente, mais uma vez, o potencial de redução. Galera, lembra que nossa última aula eu disse para vocês que o potencial de redução
basicamente vai dizer a capacidade com que ele pode reduzir. Quanto maior o potencial, mais fácil é reduzir para aquela substância. Então, eu quero saber quem reduz. Será que é o zinco mais 2? Ou será que reduz o cobre mais 2? Só um reduz, tá? Aonde reduzir um, do outro lado precisaria ter uma oxidação. Então, quem vai reduzir, o íon zinco ou o íon cobre? Olha pela capacidade aí, pô. Olha pelo potencial aí, pô. Aqui é um potencial de menos 0,76 volts. Aqui é um potencial de mais 0,34 volts. Qual tem maior capacidade de reduzir, gente? Galera, menos 0,76 é uma capacidade negativa, ou seja, ele é muito pouco capaz de reduzir. O de cá já tem uma capacidadezinha mais 0,34 volts, então ele reduz com facilidade. Portanto, eu vou escolher o seguinte, gente. Aqui é o lado do sistema que ocorre a redução. O cobre mais 2, de fato, receberá 2 elétrons, formando o cobre metálico. Tá bom? Escolhi que aqui vai haver uma redução. Tá certo? No lado de cá do cobre, ocorrerá uma redução. Galera, se aqui acontece redução, lembre-se disso, tá? Alguém tem que oxidar. Não dá para uma espécie química sofrer redução, receber elétron, se não tiver uma outra para perder esse elétron, para sofrer a oxidação. É preciso as duas coisas caminhando juntas. Tá bom? Então, se aqui reduz, está claro que aqui, lembra que poderia ter as duas possibilidades? Já que eu vi que aqui ganhou na redução, lá vai ganhar na oxidação. O que é que você vai fazer? É só você interpretar, primeiro, aqui tem que oxidar, tá? Porque aqui reduziu, lá oxida. Mas para ficar isso mais claro, é só lembrar qual é o potencial de oxidação. É só inverter, lembra o sinal? Aqui o potencial de oxidação é de mais 0,76 e aqui é de menos 0,34. Então, mais 0,76 é mais positivo, é maior capacidade do que menos 0,34 volts. Então, do lado de cá vai ter uma oxidação. Para eu escrever a equação de oxidação, eu basicamente pego essa equação de cá, que é a redução, e inverto. Então, eu tenho o Zn, a barra de zinco, liberando os elétrons, dando origem ao Zn mais 2. Aqui eu tenho a oxidação. Galera, então o ponto é que se aqui reduz, lá tem que oxidar. Então, quando eu tenho uma pilha análoga à pilha de Daniel, a escolha de onde oxida ou de reduz é pelo potencial, gente. Eu vou pelo potencial. Ou seja, eu boto para oxidar quem tem maior potencial de oxidação, que nesse caso é o zinco. E boto para reduzir quem tem maior potencial de redução, nesse caso é o cobre. Tá certo? Então eu faço esse desempate, a escolha de que oxida e que reduz, pelos potenciais. Tá bom? Maior potencial de redução, reduz. O outro é aquele que oxida, beleza? Então, galerinha, já que você já sabe esse ponto aí, você já sabe quem reduz e quem oxida, agora eu vou descrever como acontece isso. Porque parece mágica, né? Como é, professor, pelo amor de Deus, que esse elétron, que o zinco perdeu aqui, ele vai chegar aqui, é teletransporte, é? Como é que esse íon cobre vai ganhar um elétron que o zinco perdeu daqui, gente? Telepatia, é energia, o que que acontece aqui? Alguma coisa está faltando, né, gente? Galera, toda pilha apresenta um material condutor conduzindo, conectando cada célula. Isso aqui vai ficar o cara de pilha agora, tá bom? Eu conecto as minhas células por um material condutor. Aqui eu vou botar um fio condutor, tá? Pensa que é um metal, um fio de metal, mas às vezes põe grafite. Depende de cada situação. O grafite é muito comum e outros metais também. Beleza? Então coloca aqui um fio condutor. E o pensamento, galera, é que esse elétron que sai daqui porque o zinco oxida, ele vai migrar pelo material condutor, saindo de uma semicélula para outra semicélula. Galera, isso aqui não é bonito, gente? Deixa eu só apagar o indicador meu que eu vou usar esse espacinho aqui para outra coisa. Isso aqui não é bonito, galerinha? É bonito, né?
o elétron ele vai migrar para o lado de cá, ó. Olha só o elétron migrando. Esse elétron, galerinha, ele vai para a barra de cobre. Lembrando que cobre também, como é um metal, é condutor, né, gente? Também é condutor. O íon cobre, como é muito positivo e tem um alto poder de redução, velho, aonde tem elétron, ele se joga com força. Esse elétron ele vai descer pela barra de cobre até um ponto em que esse íon cobre consiga chegar aqui, ó, e se ligar a esse elétron, receber o elétron. Então, o íon cobre que tá aqui, né, tipo, gente, não é que ele vai sair, não vai querer que vai pular, tá, gente? Não é o golfinho que tá, ui, não é isso aí não, tá bom, gente? Na verdade, aqui o íon cobre, ele tá sendo atraído para essa barra aqui, tá bom? Dentro da própria solução, a barra tá mergulhada na solução. E é lá que ele vai receber esse elétron. Então, eu já te mostrei como é que o elétron ele flui de um lado para o outro. Eu coloco um material condutor que permite o fluxo do elétron do zinco, que oxida, até a barra do cobre, e lá o íon cobre ele vai puxar esse elétron. Tá, professor, e como é que você me prova isso? Zorra, você tá queixudo, hein? Caramba, quer dizer, o professor chega aqui, né? Ah, professor, me prove isso aí. Como é que eu sei que você não tá mentindo? Rapaz, como é que você diz de um professor? Rapaz, tem vergonha não, é? Mas tudo bem, vou te contar, tá bom? Você pode colocar aqui uma chamada lâmpada de prova. Ou seja, bota aqui uma lâmpada. Se é por aqui estiver fluindo elétron, tá fluindo elétron, então tem corrente elétrica, tem movimento de elétrons. E se tem corrente elétrica, essa lâmpada ela tem que acender. Moral da história, bota a lâmpada ali e ela plim, acende. Ou se quiser, bota um voltímetro aí, tá? Bota aquele negocinho que os físicos usam, né? Para medir aí corrente elétrica. Usa um amperímetro. Mede essa corrente elétrica, você vai ver que tem corrente elétrica ali. Isso identifica que por aqui fluem os elétrons. Tá bom, galerinha? Eu não vou me detalhar muito nisso aqui, não. Mas assim, o ponto é que esse zinco aqui, ele com o tempo vai se desgastando, a barra vai sendo consumida. Porque os elétrons estão saindo daqui, ele está deixando de ser zinco para virar íon zinco. Então essa barra vai sendo consumida com o tempo. E o íonzinho cobre, ele tende a começar a ir para a solução, sair da solução e ir para a barra metálica para virar metal cobre. Isso aqui eu vou voltar a falar daqui a alguns segundinhos, tá bom? Mas antes disso, galera, eu quero que você saiba que cada compartimento dessa pilha que tem essa função de perder ou ganhar elétron, oxidar ou reduzir, tem um nome. Nós chamamos esse lado de cá, essa barra de cá, gente, essa barra metálica de cá, da onde os elétrons saem, nós chamamos de ânodo. Ânodo é esse compartimento de cá, tá? É essa peça de cá, da onde o elétron sai. Ânodo é o local, a gente chama de eletrodo, tá? É o eletrodo onde ocorre a oxidação. O ânodo é o eletrodo onde ocorre a oxidação. Por sua vez, esse eletrodo de cá, gente, aonde ocorreu a redução, nós chamamos de cátodo. Cátodo é essa barra de cá, que foi onde ocorreu a redução. Isso é importante, prof? Galerinha, é super importante. É super importante. O compartimento que ocorre a oxidação é chamado de ânodo. O compartimento que ocorre a redução é chamado de cátodo. Agora eu vou repetir uma coisa que eu disse aqui, tá bom? Isso é super importante. Uma forma de você lembrar que o ânodo é onde ocorre a oxidação é pensar em vogal com vogal. Então, O com A, vogal, vogal, oxida, ânodo, ânodo, oxida. E aqui, ó, consoante com consoante. Redução, cátodo. Cátodo, redução. Vogal com vogal, consoante com consoante. Então, lembre da lista da aula passada? Oxidação, dá elétrons, aumento NOx, agente redutor. Então, saiba que se for uma pilha, esse compartimento de oxida eu chamo de ânodo. Lembra da parte da redução? Redução, falei que era o quê? Recebimento de elétrons, diminuição do NOx, agente oxidante. Então,
Agora se acrescenta que acontece no cátodo se for em uma pilha. Agora lembre-se, gente, que o eletrodo, o cátodo, o ânodo, não é quem oxida ou quem reduz, e sim onde ocorre a redução ou onde ocorre a redução. Só um exemplo, tá? Quem reduziu foi o íon cobre ou a barra de cobre? Quem reduziu foi o íon cobre. É o íon cobre que pega o elétron e forma cobre metálico. Tá, e que é um cátodo? O cátodo é a barra de cobre, porque foi na barra de cobre que o íon cobre foi pegar o elétron. A redução aconteceu foi na barra de cobre. Então, o cobre metálico é o seu cátodo e não o íon cobre. Então, esse aqui é chamado de eletrodo passivo. É um eletrodo onde acontece o processo, mas ele não se envolve. O metal cobre ele não reage na prática. Ele só está ali para que o elétron possa passar por ele. Beleza, galerinha? Tranquilidade? E agora eu vou te falar aqui de um último termo que você usa muito na sua aula de física, quando o professor vai falar um pouquinho aí sobre essa parte de elétrica e tem a ver também com o seu dia a dia. Galera, o ânodo é o nosso polo negativo. O polo negativo de uma pilha é justamente o ânodo, enquanto que o cátodo, por sua vez, é o polo positivo de uma química. Desculpa, gente. O cátodo, por sua vez, é o polo positivo de uma pilha. Eu falei de uma química, né? Polo positivo de uma pilha. Prof, como é que eu vou lembrar disso na hora da prova? Galera, eu sei que tem muita coisa aqui, tá? Então, por isso que eu separei por partes. 13 informações na aula passada, que agora eu quero ter mais duas. Ânodo, polo negativo, cátodo, polo positivo. Então, ânodo com oxidação, vogal, vogal. Cátodo, redução, consoante, consoante. Lembra das técnicas que eu falei que eu usaria muito aqui? E por que negativo? Porque é um ânion. Desculpa, porque é um ânodo. Lembre que ânodo lembra de ânion, né? É um macete que você pode usar. Lembre que ânodo lembra de ânion, e ânion é negativo. É só um macete, tá, gente? Não é que tem relação direta, não. E cátodo é o positivo, porque lembra de cátion. Galera, isso aqui você vai usar em todos os casos, tá bom? Agora, numa eletrólise, que a gente não vai trabalhar porque cai muito menos no Enem, numa eletrólise, o positivo é o ânodo e o negativo é o cátodo. Mas isso é só em eletrólise. Aí inverte os sinais. Mas a gente não vai focar aqui em eletrólise, tá? Então só falei porque tem gente que fica pensando, professor, mas eu sei que lá investe a eletrólise. Não investe, não. Só muda o sinal dos polos. O restante é tudo igualzinho em pilha ou em eletrólise. Tá bom, galerinha? Então montei o sistema de uma pilha e montei aqui os componentes principais. Agora falta te dar duas informações. A primeira é que uma pilha, ela precisa de uma DDP, né? Aqui nós dizemos que essa DDP é o ΔE. Chamamos aqui de ΔE. O que é ΔE? ΔE é igual ao potencial padrão de redução da espécie química que reduziu, somado com o potencial padrão de oxidação da espécie química que oxidou. Esse ΔE é o mesmo que DDP ou força eletromotriz. Normalmente as questões falam ΔE mesmo ou DDP. Tá bom? Então, para calcular ΔE de uma pilha, pega o potencial de redução. Lembra que ele estava em volt, né? Porque tem a ver com a DDP no fim das contas, tá certo? Falei aqui agora porque agora cabe, agora é importante, né? Então, o potencial de redução, galera, eu vou somar ele com o potencial de oxidação. Qual o potencial de redução de quem reduziu? Quem reduziu foi o íon cobre, né? O potencial é de mais 0,34 volts. Mais 0,34 volts. E qual o potencial de oxidação do zinco? Bom, então você pega o zinco, né? Só que aqui é o de redução. Só que o zinco não reduziu, o zinco oxidou, então é o inverso. Portanto, o potencial de oxidação é de mais 0,76 volts. Então, vou somar o potencial de redução com o potencial de oxidação. Mais 0,76 volts. Existem outras formas de eu colocar essa fórmula, mas eu acho essa a mais eficaz para o Enem. Para o Enem eu não troco essa fórmula aqui por nenhuma outra. Então, galerinha, eu posso dizer que essa é uma pilha cuja DDP é de 1,10 volts. Tá? Aqui é positivo, né? Galerinha, informação importante, tá? Toda pilha
apresenta ΔE maior que zero. ΔE maior que zero é para dizer que é uma pilha, é um processo que acontece espontaneamente. Se seu ΔE deu negativo, não é uma pilha. Nunca foi uma pilha. Tá bom? ΔE negativo nunca foi pilha. Tá bom, galerinha? Para fechar aqui os conceitos de pilhas, falta só mais um último complemento. Galera, essa pilha, do jeito que tá, ela tá muito bonita, né? Mas ela facilmente vai tender a parar. Por conta de um detalhezinho. Só por causa de um detalhe, essa reação tende a parar rapidamente. O zinco está oxidando. E quando ele oxida, ele forma íon zinco. Depois de um certo tempo, gente, essa pilha aqui, ó, esse lado de cá, estaria carregado de íon zinco. Porque você está produzindo muito íon zinco quando o metal zinco oxida. Isso é um problema, prof? É, gente, porque eu começo a ter muita carga positiva junta e vai criar repulsão eletrostática. Tem uma hora que o zinco não vai querer nem mais oxidar, porque é tanto positivo junto que o negócio até se atrapalha. Então, muito positivo junto atrapalha essa pilha. E aqui acontece o contrário. Todo o seu íon cobre está indo para o cátodo pegar elétron. Todo o íon cobre está indo para o cátodo pegar elétron e formar metal cobre. Ou seja, depois de um tempo, ó, íon cobre vai sumindo, papai. E começa a ter muito SO4 aqui, ó. Começa a faltar positivo aqui, minha gente. Aqui tem muito positivo e aqui tem muito negativo. Aqui sobra positivo, aqui falta positivo. E aí? Uma hora vai ter tanta repulsão que ninguém mais vai querer virar positivo aqui e ninguém mais vai querer deixar de ser positivo aqui. De forma que essa pilha tende a parar. É daí que entra a nossa grande heroína, a famosa ponte salina. Tá bom? A famosa ponte salina. A ponte salina, gente, é adicionada nessa pilha aqui para permitir o fluxo dos íons de forma que possa estabilizar a solução. Um exemplo de ponte salina, a gente bota aqui um tubo de vidro, tá? É um tubo em U. Aqui você bota, sei lá, um algodão e tal para não sair o material. Eita, caramba! Você viu isso aqui, galerinha? Ah, rapaz, meu irmão, vocês descobriram que eu sou o tipo de super-homem agora, né? Sou um tipo de super-homem e vocês nem sabiam, né? Vocês viram o que isso aqui reflete? Gente, eu deveria ser jogador, eu deveria ser goleiro do Bahia hoje, gente. Mas você viu que, né, eu preferi estar aqui trabalhando com educação, né, gente? Que vocês são mais importantes do que qualquer R$1 milhão, tá bom? Mas se Bahia, se tiver fazer uma proposta aí, tá, Bahia? Estamos aceitando negócio, tá? Só não conto para meus alunos. Então, galerinha, basicamente, o que tem na ponte salina? Na ponte salina eu posso botar, por exemplo, KCl. Por que KCl? Aqui é basicamente um sal, tá? Formar uma pasta aqui, em que, como aqui tem muito positivo, começaria a migrar o Cl- aqui para dentro. O Cl- fala, opa, tá muito positivo aí, deixa comigo. Ele, o Cl- vai cair lá dentro, porque aqui tá muito positivo. Essa pasta tem um íon positivo e negativo, então o negativo é atraído para lá. E aqui, ó, tá faltando positivo, né? Aí o Camais fala, opa, é positivo que vocês pediram, foi? Aí ele se joga aqui, ó. Se joga pra cima da cabeça, ó. Se ligou, né? Pronto. Isso é para permitir um equilíbrio entre as cargas. Tá bom? Detalhe, tá? Também pode fluir um íon daqui para um íon daqui, não tem problema. O íon pode fluir daqui para cá também. Mas aqui também tem os íons da própria ponte salina. Beleza, galerinha? Então, com isso você garante que seja estabilizada a carga positiva e estabilizada aqui a carga negativa e essa pilha funciona por muito tempo e todos viveram felizes para sempre, sem cargas sobrando em nenhum dos pontos. Uma hora, é claro, essa pilha acaba, tá? A pilha acaba, tem pilha que é recarregável, isso aí é uma outra história, tá bom? Não é o ponto mais importante do Enem, então não vou falar aqui hoje, mas a pilha acaba, tá bom?
É basicamente isso aí. O outono é sempre igual. É assim que canta a música? As folhas caem no final. Eu sempre esqueço como é que canta a música, mas eu acho que é assim. Eu acho que é assim que canta a música. Então essa pilha também acaba, tá, gente? Só não acaba o meu amor, que não tem jeito, é imortal. Caramba, eu sempre quis botar essa música na aula, gente. Sempre que ela tá na aula, e agora... Feito, né? Galera, feito isso, qual é o próximo ponto, tá? Eu preciso que você entenda tudo de pilha e entenda como isso tem a ver com outras pilhas. Toda pilha tem um polo negativo, que é da onde o elétron sai, porque foi dali que teve a oxidação. Toda pilha tem um polo positivo, que é o destino do elétron, que é onde teve a redução. Esse fluxo, minha gente, do elétron saindo do ânodo para o cátodo, tem que ser por um material condutor. Então sua pilha vai ter um material condutor. Não precisa ser um fio metálico. Pode ser, quem sabe, ali um grafite, como eu disse. Algum material que permita o fluxo dos elétrons. Se não, não tem jeito. É imortal. Beleza? Se não, não tem jeito. E toda pilha também vai ter um eletrólito. Olha só a palavra, gente. Eletrólito ou solução eletrolítica. Beleza? Qual a ideia de um eletrólito, gente? É uma substância que produz íons. E esse meio é importante porque sempre tem que, de alguma forma, ter fluxo de íon por qualquer um dos motivos, tá certo? Então entenda, olha só que isso aqui vale ouro, tá? Ânodo, onde ocorre a oxidação, polo negativo. Cátodo, onde ocorre a redução, polo positivo. Material condutor, por onde fluem os elétrons. E solução e eletrólito, por onde fluem os íons. É um íon que flui pelo eletrólito, gente. Isso que eu estou te falando aqui agora te ajuda a tornar questões difíceis e questões fáceis. Porque a gente acaba aprendendo ponte salina, pilha de Daniel, e não sabe puxar isso para outras pilhas. Eu uso a pilha de Daniel porque ela é uma pilha fácil de enxergar. Pega os princípios da pilha de Daniel e aplique em qualquer pilha do mundo que funciona a parada. Hashtag minha palavra, tá bom? Hashtag minha palavra. Então, galerinha, basicamente, isso aqui é uma pilha. Agora eu vou para o próximo ponto do vídeo, em que eu vou pegar uma questão do Enem, tá bom? Não exatamente para treinar o que é uma pilha, mas para treinar um insight que você precisa ter, uma chave que você tem que virar para conseguir resolver questões de eletroquímica do Enem. Então vamos para a questão, né, galerinha? Vou pedir para o editor, ô editor, eu vou inventar o nome para esse editor, tá, gente? Eu vou inventar esse nome para o editor imaginário. Faz o seguinte, bota aí nos comentários um nome para o meu editor e eu vou, a partir de hoje, o nome mais votado, eu vou chamar meu editor só disso aí, tá? Inventa um nome aí para esse editor, que sempre que eu disser editor, eu vou chamar o nome da pessoa, como se ela existisse de verdade, tá bom? Então, ô editor, coloca aí, tá bom? Aqui do lado, a questão do Enem 2014 de eletroquímica, para eu fazer esse aluno girar essa chave, tá? Que eu tô prometendo que tem uma chave aqui para ser girada, que faz toda a diferença em eletroquímica. Preste atenção, galera. Presta muita atenção. Questão do Enem 2014, tá bom? A revelação das chapas de raio-x gera uma solução que contém íons prata na forma de Ag, S2O3, 3-. Eu vou explicando, tá? Vou lendo explicado. Basicamente, quando revela a chapa de raio-x, tem uma solução que contém prata na forma desse íon, tá? É a prata no íon Ag, aqui ó, tá aqui ó, no íon Ag, S2O3, 3-. Para evitar a descarga desse metal no ambiente, a recuperação de prata metálica pode ser feita tratando eletroquimicamente essa solução com a espécie adequada. Segura aqui, ó. Para evitar que esse metal seja descartado no ambiente, a recuperação da prata metálica pode ser feita. Pausa aqui, tá, gente? Recuperação de prata metálica. Gente, entenda aqui uma coisa, tá? Essa é uma das chaves que tem que girar aqui no Enem. Lembra que eu falei que no Enem era diferente? Um exemplo porque o Enem é diferente. O Enem ele fala muito isso, prata metálica. E tem aluno que não sabe o que é prata metálica. Prata metálica é a prata neutra. É a prata que não está na forma de íon. E isso para o Enem é super importante. Ou seja, ele está dizendo
que para não ter um problema de mandar isso aqui para o meio ambiente, eu preciso recuperar prata metálica. Ou seja, gente, ele dá uma tabelinha aí, tá vendo? Uma tabelinha que ele te deu, em que ele coloca que esse íon, que é como é formada a prata após a revelação que eles descrevem, ele deve ser recuperado com uma G. Você nem tem que saber, gente, por que isso é importante. Por que isso facilita a recuperação da prata. Mas o ponto é, ele falou que para recuperar a prata é assim que faz. Você tem que transformar isso aqui nisso aqui. Ok, galerinha? O quadro apresenta semi-reações de redução de alguns íons metálicos. Então ele bota aqui várias equações, gente. Vou tirar aqui a tabelinha, tá bom? E vou jogar aqui para cá, tá bom? Essa tabelinha. Várias espécies sofrendo redução aí, com seus respectivos potenciais. Potenciais de redução, tá? Porque a equação é de redução, então o potencial também é de redução. Das espécies apresentadas, a adequada para essa recuperação é... Qual é a adequada para essa recuperação, hein? Vamos lá. O que é recuperação, gente? Qual espécie adequada para essa recuperação? Que recuperação? Gente, recuperação, ele usou esse termo para dizer que era a prata saindo dessa forma e indo para essa forma. Galera, essa não é uma questão em que você pega a tabela e olha assim, olha, aqui eu vou dizer que esse de cá ele vai reduzir, porque tem maior de redução, e esse de cá oxida, porque se eu inverter ele vai ter muito de oxidação. Não é assim que faz. Não é assim. Isso você faz em outros vestibulares. Você pode ter feito vários do módulo que eram assim. No Enem não é. No Enem você precisa identificar cada espécie química de acordo com o problema trazido no texto. Gente, não importa a tabela agora, eu tenho que entender o problema do texto. Galera, estou falando aqui agora vários pontos que são importantes para o Enem e que se você me escutar, vai aumentar muito sua chance de acertar, tá? Não comece pela tabela, tem que começar pelo problema. Como assim recuperação? Recuperação é para transformar a prata dessa forma na prata dessa forma. Ou seja, gente, ele quer a redução da prata. E ele falou no texto, gente, que essa recuperação pode ser feita tratando eletroquimicamente essa solução com uma espécie adequada. Galera, uma espécie adequada. Como assim? Olha que você tem que entender, gente, que essa reação aqui já aconteceu. Essa reação aqui, ó, gente, ela vai acontecer. Porque o contexto é transformar isso nisso. Já foi, papai. Não tem como essa reação não ter essa redução aí. Tem que ter, pô. Já foi. O que seria uma espécie adequada? Gente, agora é que sua vida vai mudar, tá bom? Você lembra que eu falei que para ter uma redução precisava de oxidação? Lembrei, prof. Então eu tenho que escolher alguém que vai oxidar aqui. Eu preciso escolher alguém que vai oxidar. Aqui não tem várias reações de redução. Eu preciso olhar as invertidas. Eu preciso olhar isso aqui, ó, gente. O cobre de cá, oxidando, formando cobre mais 2 e 2 elétrons. Ou platina, oxidando, ou alumínio, oxidando, ou estanho, oxidando. É isso que eu tenho que fazer. Eu tenho que pensar na oxidação, galera. Por quê, professor? Eu tenho que pensar na oxidação, gente. Porque aqui já tem a redução. Então, se eu já tenho a redução, eu tenho que pensar na oxidação agora. Opa! Agora eu entendi a parada, viu? Então, galera, esse é um ponto extremamente importante para o Enem. E agora eu quero girar aqui uma segunda chave contigo, que é o seguinte, ó. Já comentei que, primeiramente, você tem que entender bem o contexto. Para perceber que, por exemplo, aqui, tem que ter essa redução. É algo que o contexto impõe a você. E agora que você já sabe que falta uma oxidação para acompanhar essa redução, você tem que perceber quais são as espécies que podem oxidar. Repare que em cada equação, galerinha, os íons recebem os elétrons e formam as espécies metálicas. Na reação inversa, os metais perdem os elétrons e formam os íons. Quando eu falo de oxidação, por exemplo, galera, no alumínio, a oxidação é do alumínio mais 3 ou do alumínio metálico?
é do alumínio metálico. O alumínio mais 3 ele só pode receber elétrons, só pode ser reduzido. Mas a oxidação é no alumínio metálico, que na reação inversa perde 3 elétrons e forma o alumínio mais 3. Se você olhar aqui cada equação, galerinha, é sempre a espécie metálica que está perdendo o elétron. É sempre a espécie metálica que está perdendo o elétron. Então eu posso aqui eliminar, por exemplo, o item C, porque o item C botou alumínio mais 3. Alumínio mais 3, papai, só poderia sofrer uma redução. Eu nem vou olhar aqui o potencial dele. Zinco mais 2, olha só, aqui eu acho que devia ter essa equação aí no texto, mas eu acabei não copiando, tá bom? Mas o zinco está na forma de íon também, o íon vai sofrer a redução. Galera, isso não é só a forma mais rápida de fazer não, tá? Você vai ver no final da questão, e se você não se ligar nisso, de que é espécie metálica e não íon que pode oxidar, você teria marcado, sem sombra de dúvida, a alternativa C. Tá certo? Essa aqui é a principal chave que para o Enem é indispensável e que passa desapercebido quando eu treino com questões de outros vestibulares. E agora essa chave vai virar aí, tá bom? Galera, no momento que eu sei que só pode ser o cobre metálico, a platina metálica ou o estanho metálico, galera, eu me pergunto quem é que pode na prática fazer. Os três podem, mas tipo, qual faz com maior facilidade, de forma mais espontânea? Quem oxida com maior facilidade? Galerinha, para perceber quem oxida com maior facilidade, de forma espontânea, eu olho capacidade de oxidar, ou seja, potencial de oxidação. Basicamente o que você vai fazer é olhar para o potencial de redução invertido. Ou seja, o potencial do íon cobre mais 2 reduzia esse aqui. Então, o potencial de oxidação do cobre metálico é qual? O valor trocado do sinal, né? Menos 0,34 volts. Na platina, a oxidação, galera, o sinal seria também invertido, né? Menos 1,20 volts. O alumínio aqui é o meu que já nem olho mais, porque ele estaria aqui... Eu já tirei o alumínio porque ele botou alumínio mais 3, né? Eu queria alumínio metálico. Mas se eu fosse inverter, seria mais 1,66 volts. E por fio estanho, invertendo aqui para achar o potencial de oxidação, seria mais 0,14 volts. Galerinha, o de cá tem uma capacidade muito baixa de oxidar. É negativo. O de cá, mais baixa ainda. É muito negativo. O de cá, olha só, galerinha, seria o ganhador, tá vendo? Ele oxida com a super facilidade. Mas isso é o alumínio metálico. Ele botou alumínio mais 3, é o problema dele. Então não serve o alumínio. Olha só como esse de cá seria facilmente minha resposta, galera. Só que o detalhe do Enem é, galera, eu preciso observar a espécie do gabarito, se é aquela que corresponde à redução ou oxidação. Porque dependendo do contexto, isso mata a questão. Então a partir de agora, super atenção com quem reduz e quem oxida. A equação diz isso para você, tá bom? Então vou olhar o de cá agora, ó. O potencial de oxidação é positivo, opa! Comparando esses três, galerinha, cobre, letra A, platina, letra B, estanho, letra D, qual tem maior potencial de oxidação? De longe, o estanho. Por isso, galerinha, é ele que eu uso para recuperar a prata metálica. Beleza? E para confirmar que isso é uma reação espontânea, lembra que eu disse que quando é espontâneo, o ΔE é maior que zero? Bora calcular esse ΔE aí, para não sobrar dúvida? ΔE é igual ao potencial de redução mais oxidação, né? Quem foi que reduziu? Esse de cá. Qual o potencial de redução dele? Menos 0,02. Vou somar com o potencial de oxidação. Quem foi que oxidou? O estanho. Qual o potencial de oxidação? Mais 0,14 volts. Então, mais 0,14 volts é igual a quanto, galera? Aí é só fazer essa continha aqui, não é verdade? Eu tenho um potencial igual a mais 0,12 volts.
Como é maior que zero, quer dizer o quê? Maior que zero quer dizer que a reação é espontânea. Então, galerinha, repara que aqui, ó, Enem, a chave é entender o contexto antes de olhar a tabela. Segundo, olhar quais espécies podem sofrer aquele processo de redução ou oxidação, levando em consideração a posição na equação. Tem galera reduzindo, galera oxidando. E por fim, se tiver empate, olha que tem maior potencial de redução ou maior potencial de oxidação. Galerinha, isso aqui vai fazer muita diferença nas questões do Enem que você vai fazer daqui pra frente. Então espero ter ajudado você, tá bom? Para acertar a eletroquímica nesse ano. Se gostou do vídeo, tá bom? Deixe seu comentário aí dizendo que gostou. Se inscreve no canal, ativa o sininho e até o nosso próximo encontro. Um abraço.